Hoje, o superintendente da Sudene está em Natal para um encontro que reúne o pessoal da indústria potiguar. A proposta é discutir caminhos para desenvolver o Nordeste e atrair empresas para a região. Além de atrair, manter as empresas aqui, manter os empregos que a gente já tem no Rio Grande do Norte. E a gente vai discutir aqui os detalhes desse encontro. Que dispositivos são esses que podem ser usados pelos estados para atrair as empresas, atrair investimentos e manter as empresas também no estado? A gente está recebendo aqui o superintendente da Sudene, Marcelo Neves. Bom dia, superintendente. Bem-vindo aqui ao Bom Dia RN. Dá para dizer que os estados ainda não estão aproveitando completamente o potencial de ajuda, os dispositivos que existem dentro da própria Sudene para fazer essa atração de investimentos? Bom dia, Murilo. Bom dia. Nós estamos constatando, nesse giro que estamos fazendo pelos estados nordestinos, a área de atuação da Sudene, que há muita desinformação ainda, inclusive por parte do empresariado. E estaremos hoje na Federação de Indústria aqui do Rio Grande do Norte para trazer exatamente essas informações, ampliar essas informações do conhecimento, apresentar os instrumentos, a forma de atuação da Sudene, mas também de outras entidades que estarão conosco, como o Banco Nordeste, o BNDES, a Apex, que é a Agência Brasileira para o Fomento das Exportações, e a própria CNI. Por exemplo, existem possibilidades de isenção de impostos ou redução de carga de impostos para essas empresas que já estão nos estados ou que vão chegar aos estados, que são normatizadas pela Sudene, são gerenciadas pela Sudene e hoje não são usadas no Rio Grande do Norte, por exemplo. Que tipo de dispositivo seria esse? Olha, nós operamos com alguns incentivos do âmbito federal. Então, o mais conhecido seria a isenção de até 75% do imposto de renda. Esse é digamos assim, um incentivo que é extremamente utilizado, mas nós acreditamos que ele pode ser mais ainda utilizado por empresas, não só aqui do Rio Grande do Norte, mas como todo o Nordeste. Para você ter uma ideia, uma empresa que paga, um exemplo prático, 100 mil por mês de imposto de renda, passaria a pagar 25 mil, obtendo esse incentivo. E aí ela teria mais condições de vir, é um ambiente mais amigável, né, no estado que oferece esse tipo de vantagem e também a empresa já instalada de permanecer. E aí vem a minha próxima pergunta, superintendente. Dá para, durante a aplicação dessas possibilidades, negociar também, por exemplo, a empresa já está aqui e aí o governo chega e diz, vamos negociar o seu imposto de renda, vou poder lhe dar isenção. Mas você tem que manter os empregos, ou tem que contratar, tem que modernizar. Isso entra nessa negociação também? Sim, a empresa, na verdade, quando ela vai implantar um novo empreendimento, uma nova unidade, digamos assim, isso já gera novos empregos. Mas os incentivos são aplicados exatamente nesses fatos. A implantação, na modernização, que geralmente também é uma nova linha, a ampliação e a diversificação também, ou seja, um produto novo que a empresa passe a produzir, isso também, através dessa condição, nós podemos aplicar também esses incentivos. Porque tudo isso é desenvolvimento para o Estado. Com certeza. Isso atrai novas tecnologias, amplia o faturamento da empresa e também, com certeza, o impacto nos empregos. A gente falou de uma das possibilidades que existe dentro da própria Sudene, mas outros órgãos também estão aí com esse potencial, os estados não estão aproveitando. Sim, e essa é a razão desse roadshow que estamos fazendo hoje com a Federação de Indústria do Rio Grande do Norte. A Sudene participa, mas estamos juntos com o Banco do Nordeste, com a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, a Apex, que é a Agência Brasileira para a Promoção das Exportações. O Nordeste exporta muito pouco, a gente sabe que a gente tem condição de melhorar essa performance. Também estamos com o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, que também, de certa forma, tem pouca penetração na nossa região, principalmente junto ao empresariado, e a gente quer mostrar nesse evento exatamente quais são as formas do empresariado ter acesso a esses órgãos e poder facilitar a vida deles. Agora, superintendente, eu vou fazer uma pergunta aqui que talvez o senhor já tenha ouvido por parte dos gestores públicos, talvez vá ouvir ainda hoje, que é a seguinte: num ambiente econômico difícil para governos como o do Rio Grande do Norte, que anunciou essa semana que o salário de agosto de alguns servidores ele só vai pagar agora em outubro. Você chegar e convencer um governo de que ele tem que abrir mão de parte de um imposto, né, não é necessariamente fácil. Ele tem que encarar isso como um investimento. Tem um peso nisso aí, né?
é um investimento que vale a pena? Não tenho dúvida. Aliás, nós temos vários números que mostram que, na verdade, quando a União ou os estados dão incentivos para a empresa se instalarem, na verdade, ela consegue, mais adiante, repor esse caixa muito rapidamente, não só do ponto de vista de movimentação na economia local, como também a geração de uma série de benefícios para a sua população. Então, eu diria que o Estado não perde absolutamente nada, pelo contrário, é uma política que é muito favorável para o Estado e também para a população. Dá para dizer que uma das saídas para a crise é os estados começarem a pensar de uma maneira diferente? Não tenho dúvida. E essa é digamos assim, a nossa ideia de estar aqui. A gente quer apresentar instrumentos, mas a gente também quer ouvir, saber como é que está a economia local, saber exatamente quais são as dificuldades do empresariado local, saber como esses órgãos podem exatamente atuar, quais são as direções que devemos apontar. Então, na verdade, é ter um diagnóstico também dessas questões. Ouvir os empresários e ouvir os governos ajuda a própria Sudene a entender, fazer um diagnóstico do que é o Brasil hoje, esse Brasil que ainda caminha lentamente para sair da recessão? Eu não tenho dúvida. A Sudene tem uma história bonita aqui no Nordeste. Esse ano completou 58 anos. E a Sudene foi responsável em um período por uma transformação muito forte na região. E nós sabemos que a região passa por uma dificuldade muito grande, aliás, como todo o país no momento. Temos um otimismo de que isso vai passar, mas precisamos trabalhar muito, apresentar exatamente essas possibilidades para que a gente possa ter aí um futuro, digamos assim, melhor. Esse encontro acontece hoje? Acontece hoje na Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, na Fierne. Agora, a gente falou muito sobre ouvir o governo, falar com o governo, olha, existem aí os dispositivos, as possibilidades para que você atraia investimentos. O que a gente tem ouvido das empresas, superintendente, em relação a esse cenário que ainda não é muito amigável, ainda se apresenta muito hostil para novos investimentos? Murilo, o quadro atual realmente faz com que o empresário ele se retraia. Em momento de crise, as pessoas está sobrando recursos, por exemplo, recursos financeiros, está sobrando dinheiro. Tem dinheiro, mas tem muito receio de para onde esse dinheiro vai, né? Onde é que ele vai ser investido? Há uma retração, isso é natural, em tempos de crise, de recessão, acontece isso. E nós sabemos que o empresariado ele tem muito receio de tomar esses recursos e não poder pagar, porque não consegue vender, não consegue produzir. Mas nós temos já algumas notícias otimistas, alguns indicadores da economia, a produção de empregos aumentou e o Nordeste tem digamos assim, uma capacidade. Nós, quando estávamos com a economia em uma situação melhor, nós crescemos, inclusive, em índices melhores do que o resto do país. Então, nós acreditamos que o Nordeste tem muita coisa para se fazer, é uma região que tem um potencial muito grande e que pode, sim, rapidamente mudar esse quadro, então logo a economia também deslanche. Talvez o que esteja faltando é exatamente esse povo todo conversar, né? Governo, Sudene, empresários, todo mundo se reuniu, o que deve acontecer hoje também. Costuma dizer que problema, na verdade, também é sinônimo de oportunidade. Então, a gente tem que usar a criatividade e fazer com que essas novas ideias, essas novas, digamos assim, os novos nichos, inclusive do ponto de vista da economia nordestina, que está se transformando, as energias renováveis, o Rio Grande do Norte é um exemplo disso. Eu diria que a meca da energia eólica, a energia solar já toma conta do Nordeste. Então, a gente tem muito otimismo de novas cadeias produtivas do Nordeste, uma transformação até nessa economia nordestina. Pedir para o senhor convidar mais uma vez para o evento de hoje, por favor. O evento será agora, daqui a pouco, às 9 horas, na Federação das Indústrias lá do Rio Grande do Norte. Estaremos junto com a CNI, com o BNDES, com a Apex e com o Banco do Nordeste, apresentando para os empresários, para quem quiser comparecer, exatamente os instrumentos e a forma de atuação dessas entidades. Isso. Marcelo Neves, que é superintendente da Sudene, batendo um papo aqui com a gente sobre investimentos, inclusive possibilidades que existem dentro da própria Sudene para ajudar os estados a atrair essas empresas e manter as empresas já instaladas, incentivar o crescimento e geração de empregos. Superintendente, muito obrigado ao senhor pela gentileza e bom dia. Nós agradecemos, bom dia.